Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vinícius na área e o Planeta Sigma, seu canal de atualidades. E esse ciclone que está rolando na região sul do Brasil e agora está vindo para o sudeste, né? Basicamente essa semana nós tivemos as 4 estações do ano, vento quente, chuva, calor, frio. Então fique por aqui que nós vamos ver o que é um ciclone extratropical, como ele se forma, quais foram os estragos que o ciclone promoveu nessa região e quais são as projeções para os próximos dias, né? Lembrando que é sempre importante aí você ter conhecimentos de climatologia e meteorologia, até por questões de sobrevivência, certo? E os ciclones extratropicais, eles são sistemas de baixa pressão atmosférica que ocorrem em latitudes médias e polares, né? Lembrando que quando a gente fala de latitude, 0 grau, linha do Equador, para baixo hemisfério sul, né, de 0 a 90, e de 0 a 90 hemisfério norte. Então, geralmente aí os sistemas de baixa pressão eles vão correr entre 30 graus e 70 graus de latitude. Eles estão frequentemente associados a mudanças de tempo e podem trazer condições mais adversas, como ventos fortes, chuvas mais intensas, mudanças bruscas de temperatura, ou seja, tudo que a gente está vivenciando aí nessa semana e agora, né? Até porque a gente vai ter aí uma onda de frio atuante aí na nossa região. Então nós temos uma diferença entre o ciclone tropical e subtropical. O ciclone extratropical ele está associado à condição de frente fria. E lembrando o seguinte, nós estamos agora no inverno, então nós temos uma atuação da chamada massa polar atlântica, que é aquela massa que sai da Antártida e vai aí em direção ao nosso Brasil, ao nosso território. A formação de um ciclone extratropical ela vai envolver aí uma combinação de fatores atmosféricos, né? E também gradientes de temperatura, diferenças de pressão atmosférica e circulação atmosférica em grande escala. Mas antes de começarmos a ver quais são os principais fatores, né? Clica no gostei, compartilhe, curta o Planeta Sigma para que eu possa continuar a promover conteúdos de altíssimo valor. Então vamos começar com os elementos. Primeiro o gradiente de temperatura, onde nós temos a formação de um ciclone extratropical que vai precisar, né, desses gradientes térmicos, dessas diferenças de temperatura entre as massas de ar. Então, por exemplo, normalmente uma massa de ar quente e úmida vai se encontrar com uma massa de ar quente fria ou seca, né? E essa diferença de temperatura vai contribuir para a chamada instabilidade atmosférica, levando à formação do ciclone. O segundo elemento que nós podemos determinar é a diferença da pressão atmosférica. Em áreas de baixa pressão atmosférica, a gente pode caracterizar que é um componente essencial para a formação desse ciclone extratropical. Nesse caso, nós teremos a convergência de massas de ar com diferentes características que vai provocar a ascensão do ar, a subida do ar, resultando na diminuição da pressão atmosférica, né? Daí a gente chama esses sistemas de baixa pressão. E essa diferença de pressão entre o centro do ciclone e a área circular é um fator importante para a intensificação e o desenvolvimento do sistema. Já em terceiro plano, nós temos a circulação atmosférica em larga escala. Pessoal, nós sabemos que a atmosfera ela vai ter uma circulação geral, ela vai ter a chamada jet stream, ou corrente de jato, que vai desempenhar um papel crucial no desenvolvimento de um ciclone extratropical. Nesse caso, a corrente de jato ela seria um forte fluxo de ar em altitude, geralmente encontrando as massas de ar polar e tropical. Ó, no caso aqui nós temos no inverno agora a massa de ar polar atlântica atuante. E ela vai ajudar a alimentar o ciclone, fornecendo um suprimento constante de ar quente e úmido do Equador e impulsionando o quê? A subida do ar. E à medida que esses fatores vão se interagindo, o ar quente e úmido ele começa a subir na região de baixa pressão, formando nuvens, né? E essas nuvens serão nuvens de chuva, certo? E outro fator também importante para a questão da formação tipológica do ciclone é o movimento de rotação da Terra, né? Que vai ser influenciada pela chamada força de Coriolis, que é causada pela rotação da Terra. Isso vai acarretar com que o ar gire no sentido anti-horário
em torno do centro de baixa pressão no hemisfério norte e no sentido horário no hemisfério sul. Ou seja, quando nós temos um sistema de ciclone, ele vai girar o vórtice, né, toda a essência aí do ciclone vai girar no sentido horário, porque nós estamos no hemisfério sul e pelo fator determinante da força de Coriolis. E conforme o ciclone extratropical ele vai se desenvolvendo, ele pode se ou intensificar ou enfraquecer. Isso vai depender muito das condições entre os fatores que eu acabei de citar, como, por exemplo, local, temperatura da superfície do mar, relevo, topografia. A gente vai ter aí também a questão da Cordilheira dos Andes atuando. E esses sistemas podem se deslocar ao longo de várias trajetórias e vão afetar as condições climáticas aonde passar, no caso, né, em seu caminho. E vamos lá agora analisar o sistema, né, que está afetando a nossa região, o sistema ciclônico que está basicamente influenciando todo o nosso clima nesse momento. Quais são os fatores que levaram à formação? Gente, o primeiro é a localização geográfica do nosso país, né? Nós estamos entre a linha do Equador, né, que é a região mais quente do planeta, e também entre aí a questão da região da Antártida, que é a região mais fria, a polar. Então logo a gente pode presumir que o Brasil ele se encontra numa faixa de nascimento de ciclones, certo? E conforme eu citei para vocês que a pressão atmosférica vai ser um gradiente que vai ter muita influência na formação do ciclone, para vocês terem uma ideia, uma pressão atmosférica na questão de medição de 1005 hectopascal já está dentro do critério que a gente vai utilizar aí para se chamar ciclone extratropical. Só que nesse caso, a pressão desse ciclone que nós tivemos aí, ela chegou a 994 hectopascal, que vai explicar que essa potência de temporais e ventos fortes, que chegaram aí até 150 km por hora, foi provocada pela questão de dois fatores principais, né? A formação do ciclone extratropical mais perto do continente, mais perto aqui da nossa região da superfície, certo? E também por uma região de baixa pressão no centro do ciclone. Foi isso que gerou aí os ventos mais fortes lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E nós tivemos como consequência também, além do frio agora no centro-sul, a previsão meteorológica ela vai indicar que nós teremos aí ainda condições extremas, tá? Por exemplo, geada, já tá rolando geada na região sul do Brasil, neve, vendaval e até mais chuvas. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o chamado INMET, ele colocou aí basicamente 12 estados sobre o chamado alerta laranja para o declínio da temperatura, certo? Nesses estados aí do centro-sul, a variação ela vai se dar no período de 24 horas, então vai ter uma oscilação no mínimo de 5 graus aí nessa questão. E a gente pode determinar também na formação de um ciclone que nós temos aí condições, conforme mostra na imagem, que o ciclone extratropical teve origem a partir de um vórtice ciclônico de altos níveis na Cordilheira dos Andes, certo? Contribuindo também pela dinâmica das massas de ar e pela penetração aí do ciclone na região sul, afetando aí basicamente também a região sudeste do Brasil. E o fator bem curioso, né? Eu resido aqui na Praia Grande e se eu não me engano, deixa eu ver, terça, quarta, quinta, tava calor, um vento seco, um vento muito quente, enquanto na região sul aí já tava no extremo, já tava no contrário, frio, ventania, um vento mais frio. E ontem à noite, quinta-feira, você sentia aí pelas costas um vento mais frio e na frente o vento quente, mostrando de fato essa sensibilidade, esse choque de dinâmica de massa de ar. E agora a gente vai ter aí o ciclone um pouquinho mais afastado do continente, ele está mais no oceano agora, mas ainda está influenciando o nosso clima aqui. Tanto é que agora a gente vai passar por temperaturas mais congelantes, mais frias aí no caso. Certo, pessoal? Então tá explicado aí a questão do ciclone extratropical. O Brasil também não está imune a condições meteorológicas extremas devido à posição geográfica. A gente vai ter outros fenômenos e eu vou explicando aí no decorrer aí dos processos que a gente vai ter diferenças de ciclone, furacão, tufão, tornado. Enfim, a dinâmica meteorológica ela é muito constante, né? E a gente tem muitos termos
para conhecer ainda. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Valeu, obrigado e até a próxima. Fui!